Regras das infrações penais. Artigo 61. Constitui crime contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal, as leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação da autoridade competente. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos ou científicos que dão base à publicidade. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos peça ou componente de reposição usado sem autorização do consumidor. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha ao consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem cadastros, banco de dados, fichas e registros. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros, que sabe ou deveria saber inexata. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com especificação clara do seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 75. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste Código incide as penas a esses cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente de pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição, a venda ou manutenção e depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Artigo 76.
São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados nesse Código: 1. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. 2. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. 3. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. 4. Quando cometidos: alínea A, por servidor público ou por pessoa cuja condição econômica ou social seja manifestadamente superior à da vítima. B. Em detrimento de operário ou rurícola, de menor de 18 ou maior de 60 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não. Inciso 5. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nessa seção seria fixada em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade, combinada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternadamente, observado o disposto nos artigos 44 a 47 do Código Penal. Inciso 1. A interdição temporária de direitos. Inciso 2. A publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação. Inciso 3. A prestação de serviços à comunidade. Artigo 79. O valor da fiança nas infrações de que trata esse Código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre 100 a 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, ou índice equivalente quem venha substituí-lo. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser: alínea A, reduzida até a metade do seu valor mínimo; alínea B, aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como os outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Capítulo 3 da defesa do consumidor em juízo. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: inciso 1. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos desse Código, ou transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Inciso 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Inciso 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos ou decorrentes de origem comum. Artigo 82. Para fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 1. Ministério Público; 2. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal; 3. Entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. 4. Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblar. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano,
ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Artigo 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar ou o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo de multa. Artigo 287 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citada o réu. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para a tutela específica ou para obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisa e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Artigo 87. Nas ações coletivas de que trata este Código, não haverá adiantamento de custas ou emolumentos, honorários, perícias e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, havendo comprovada a má-fé em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Artigo 90. Aplicam-se às sanções previstas nesse título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Capítulo 2. Das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Artigo 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Inciso 1º. No fórum do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Inciso 2º. No fórum da capital, do Estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se-lhe as regras do Código de Processo Civil, aos casos de competência concorrente. Artigo 94. Proposta a ação. Será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Artigo 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82.
Artigo 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Parágrafo 1º. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Parágrafo 2º. É competente para a execução o juízo, inciso 1, da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Inciso 2, da ação condenatória, quando coletiva a execução. Artigo 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7.347, indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso. Estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, será sustada enquanto pendentes de decisão do segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestadamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Artigo 100. Decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei 7.347. Capítulo 3. Das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1º e 2º deste título, serão observados as seguintes normas. Inciso 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Segundo, o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil, e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Artigo 102. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ao perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Capítulo 4 da coisa julgada. Artigo 103. Nas ações coletivas de que trata esse Código, a sentença fará coisa julgada. Inciso 1. Erga omnes, exceto se a pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 2. Ultrapartes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 3. Erga omnes. Apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3 do parágrafo único do artigo 81. Parágrafo 1º. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1º e 2º
não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo com litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei 7.347, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista nesse Código, mas se procedente ao pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos do artigo 96 a 99. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Artigo 104. As ações coletivas previstas nos incisos 1º e 2º e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, a que aludem os incisos 2º e 3º do artigo anterior, não beneficiarão aos autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Título 4 do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Artigo 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Artigo 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Direito Econômico, o órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe, inciso 1, planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção ao Consumidor. Inciso 2, receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Inciso 3, prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. Inciso 4, informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5, solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para apreciação de delito contra consumidores nos termos de legislação vigente. Inciso 6, representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições. Inciso 7, levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Inciso 8, solicitar ao concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços. Inciso 9, incentivar, inclusive, com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor, pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais. Inciso 13. Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. Título 5 da Convenção Coletiva de Consumo. Artigo 107. As entidades civis de consumidores e associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. Parágrafo 1º. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Parágrafo 2º. A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Parágrafo 3º. Não se exime de cumprir a convenção
o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Título 6. Disposições finais. Artigo 110. Acrescente-se o seguinte inciso 4 ao artigo 1º da Lei 7.347. Inciso 4. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 111. O inciso 2º do artigo 5º da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 112. O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Artigo 113. Acrescente-se os seguintes parágrafo 4º, 5º e 6º ao artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 4º. O requisito de pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 5º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de lei, conduta ou as exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 114. O artigo 15 da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado de sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 115. Suprime-se o caput do artigo 17 da Lei 7.347, passando ao parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao decúplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 116. Dê-se a seguinte redação ao artigo 18 da Lei 7.347. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, e honorários do advogado, custas e despesas processuais. Artigo 117. Acrescente-se à Lei nº 7.347 o seguinte dispositivo, enumerando-se os seguintes. Artigo 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 18. Este Código entra em vigor dentro de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 119. Revogam-se as disposições em contrário.